Oi, meu nome é Amanda, eu sou do primeiro ano B. O meu grupo é composto por mim, pela Valentina, a Fernanda, a Rafa, a Bia, a Elisa e a Vitória. Nós vamos falar sobre a colonização do Brasil. A colonização do Brasil foi iniciada no século XVI. Foi um processo complexo que envolveu a dominação de terras, a exploração de recursos naturais e humanos, além de transformações sociais, culturais e religiosas. Este processo foi fundamental para a formação do Brasil como país e influenciou significativamente sua trajetória histórica e geográfica. A chegada dos portugueses ao Brasil em 1500 marcou o início da colonização. O principal objetivo era a exploração econômica, especialmente do pau-brasil. Para organizar e administrar a vasta extensão territorial, Portugal implementou o sistema de capitanias hereditárias em 1534. Esse sistema dividiu territórios em grandes lotes que foram entregados a nobres portugueses, mas a maioria dessas capitanias fracassou devido a dificuldades econômicas e ataques indígenas. Além disso, a distribuição de terras aos colonos, conhecida como as Seis Marias, visava incentivar a produção agrícola e o povoamento. Isso resultou na formação de grandes latifúndios, um legado que ainda influencia a estrutura fundiária do Brasil contemporâneo. A economia colonial brasileira foi fortemente baseada no sistema de plantation, caracterizada por grandes proprietários agrícolas voltados para a monocultura de exportação, como a cana-de-açúcar e posteriormente o café. Esse modelo econômico dependia intensamente do trabalho escravo e gerou grande riqueza para a metrópole portuguesa. Durante esse período, a resistência indígena foi uma constante, com diversos grupos lutando contra a dominação e a exploração pelos colonizadores. O Tratado de Tordesilhas, assinado em 1494, teve um impacto significativo na expansão territorial e na geopolítica da América do Sul, ao dividir as terras recém-descobertas entre Portugal e Espanha. Essa divisão influenciou as fronteiras do Brasil e moldou as relações de poder na região. E a divisão religiosa ela era feita pela Igreja Católica e pelas reformas pombalinas. A Igreja Católica ela desempenhou um papel central na colonização do Brasil e que tiveram as missões jesuítas que eram estabelecidas com o objetivo de converter os indígenas para o cristianismo. E as reformas pombalinas, que elas foram implementadas pelo Marquês de Pombal em 1759, e elas resultaram na expulsão desses jesuítas do território brasileiro. E elas tinham como objetivo aumentar o controle do Estado sobre a Igreja e ter uma educação laica. A Lei das Seis Marias, inicialmente promulgada em Portugal em 1375 e adaptada para o Brasil em 1534, regulamentava a distribuição de terras para promover a produção agrícola. Após a independência do Brasil, a Lei de Terras de 1850 estabeleceu que as terras só poderiam ser adquiridas por compra, consolidando a concentração fundiária e excluindo os pequenos agricultores e ex-escravos do acesso à terra. Durante o período colonial, diversas ordenações e decretos buscaram regulamentar a relação com os povos indígenas. Essas políticas foram frequentemente contraditórias, oscilando entre a proteção e a exploração dos indígenas. Em conclusão, a colonização do Brasil foi um processo marcado por conflitos, exploração e transformação. A terra como dominação, a influência da Igreja Católica e a criação de leis refletiram as complexas dinâmicas sociais e econômicas da época. Esse legado ainda ressoa nas estruturas sociais e econômicas do Brasil atual, evidenciando a importância de compreender esse período da história para compreender os desafios contemporâneos.